No primeiro episódio desta série, falamos sobre a Convenção 193 da OIT e os parâmetros internacionais para o trabalho em plataformas digitais. Mas as normas, sejam elas internacionais ou nacionais, esbarram em um desafio anterior. Como o judiciário absorve modelos de negócio que não cabem nas categorias tradicionais do direito do trabalho. A economia compartilhada não é mais novidade. Motoristas, entregadores, hóspedes e anfitriões movimentam plataformas há mais de uma década no Brasil. Ainda assim, tribunais seguem divididos sobre a competência, sobre a natureza dos vínculos e sobre até onde vai a autonomia das partes para definir suas próprias regras. Este é o segundo episódio da série que o Jota realiza para discutir os rumos do trabalho e da tecnologia. A série conta com o patrocínio da Uber. Para conversar sobre os desafios que a economia compartilhada impõe às leis e à justiça, recebo João Bachu, professor do IDP. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por fazer parte desse videocast. Para começar, eu queria entender um pouco se o senhor, da sua perspectiva como professor, diria que o judiciário ele está conseguindo acompanhar as mudanças no mundo do trabalho ou essa transformação tem andado mais rápido do que a justiça consegue responder? Oi, Mirielle, um prazer estar aqui com você, discutindo um tema tão importante. Eu acho que a justiça está conseguindo responder e acho que o principal problema não é uma questão de velocidade na resposta, né? A justiça, toda vez que o poder judiciário é motivado a agir, ele reage. Ele diz o que ele acha daquele caso concreto, ele diz isso com base na legislação. Então, o que eu vejo hoje, é óbvio que quando a gente fala de resposta judicial, existe um tempo incontornável, que é o tempo de você ter um pronunciamento na primeira instância, o recurso, a segunda instância, até que a gente chegue, no caso de relação trabalhista, ao TST. Então, há um tempo que é natural. Mas o que a jurisprudência faz é aplicar a lei e a Constituição. Então, o que a gente vê hoje é o judiciário colocado numa situação em que ele tem uma alternativa binária entre enquadrar o trabalhador por aplicativo como um autônomo completo e sem proteção nenhuma e totalmente exposto aos riscos da atividade que ele desempenha, ou enquadrar como seletista. É esse enquadramento binário que não funciona mais hoje para o trabalho por aplicativo. A economia digital não se encaixa mais nessa oposição entre CLT com absolutamente todos os direitos e todas as camadas de proteção previstas na legislação e o autônomo que tem que reagir e responder sozinho por todos os riscos da sua atividade profissional. Então, quando a gente olha para a Justiça do Trabalho, o que ela está fazendo é reagir a esse dilema, esse conflito, e na verdade ela reage repercutindo as duas alternativas binárias que ela tem na legislação. Então, a hora você vai encontrar decisões que reconhecem o vínculo, mas a posição majoritária da jurisdição da Justiça do Trabalho, a posição majoritária da jurisprudência do TST, da Justiça do Trabalho, tem sido no sentido de reconhecer que o trabalho não é seletista, mas é um trabalho autônomo. Mas o problema não está numa velocidade de resposta, está no acervo que a jurisprudência tem para solucionar o caso concreto. Um dos pontos mais sensíveis da discussão é, de fato, a definição de competência, se cabe à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum julgar disputas envolvendo plataformas. Por que essa questão ela ainda gera tantos debates em tribunais? Olha, Mirelle, com toda sinceridade, eu acho que isso é uma falsa questão, porque ela gera uma disputa, porque essa oposição binária que está na legislação, no marco normativo das relações de trabalho no Brasil, ela enseja posicionamentos muitas vezes ideologizados e apaixonados por um lado ou para o outro. Mas, quando a gente olha a Constituição, ninguém nunca vai tirar a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer uma relação trabalhista e, eventualmente, determinar que aquele trabalhador, com reconhecimento do vínculo, tenha um ressarcimento de eventuais verbas trabalhistas, tenha a proteção restituída. A questão é que quando a gente pensa no trabalho por aplicativo, e aí a minha visão é que o vínculo trabalhista não é adequado para descrever essa realidade. Nós estamos falando de trabalhadores que muitas vezes já são seletistas em outra ocupação e se socorrem
do trabalho por aplicativo para ter uma complementação de renda. Nós estamos falando de trabalhadores que, mesmo que se dediquem exclusivamente ao trabalho por aplicativo, o fazem por conta da flexibilidade, da capacidade de se dedicar a uma ou mais plataformas. Então, esse novo mundo do trabalho precisa de um novo enquadramento. A plataforma ela não é a tomadora do serviço, ela não é uma empregadora, ela é um intermediário. Isso é uma realidade que a nossa legislação tem que refletir. Desse ponto de vista, a relação do trabalhador com a plataforma é uma relação de direito civil, uma relação de usuário de plataforma. Quando que vai haver, então, um problema de competência? Quando você tiver um desvio da finalidade dessa relação que é civil. Deixa eu explicar um pouco melhor. Nessa discussão, a gente tem que separar o modelo regulatório do enforcement desse modelo regulatório. Hoje a gente não tem um modelo regulatório. Então, se a gente tiver uma legislação que diga que o trabalho é um trabalho autônomo, mas que depende de uma camada adicional de proteção, ele vai ser, eventuais disputas, ele vai ser submetida à justiça civil. Quando que vai para a justiça do trabalho? Se você chegar no caso, numa hipótese de alguém que tem uma prancheta controlando jornada de um monte de pessoas físicas e atribuindo tarefas com hierarquia e uma determinação de caráter pessoal. Bom, aí disso você nunca vai afastar o princípio da primazia. Aí nisso você vai poder ter a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer a existência de vínculo. Mas isso não é específico do trabalho por aplicativo, é específico de qualquer trabalho. De qualquer trabalho que você pode ter, por exemplo, a Justiça do Trabalho pode ser chamada a reconhecer a necessidade do pagamento de horas extras, de adicional de insalubridade. Você tem um modelo, mas ele não está sendo aplicado na prática, né? Então, eu acho que isso é importante ficar claro. Se a gente tiver um modelo que proteja o trabalhador por aplicativo, garantindo flexibilidade e protegendo a inovação e a concorrência entre as plataformas, essa relação vai ser de direito civil. E aí a Justiça do Trabalho vai ser chamada quando você tiver um desvio desse modelo que tiver, né, se socorrendo de uma fraude à legislação para uma relação que deveria ser de trabalho. E como o senhor avalia a jurisprudência que já se formou sobre o tema até aqui? Há, na sua avaliação, uma tendência clara se consolidando ou o cenário segue fragmentado entre os tribunais e suas regiões? Olha, a jurisprudência, e aí isso não é específico da jurisprudência trabalhista nem dessa discussão, ela tem uma tendência de reconhecer que o trabalho é autônomo, mas a gente, a cada momento, tem visto novas decisões que muitas vezes reconhecem o vínculo. E aí o que eu gostaria de dizer é que isso é, de novo, um reflexo dessa ausência de clareza. É como a gente está colocado diante de uma alternativa binária, ou você tem CLT e proteção, ou você tem o trabalho autônomo e nenhuma proteção, é natural você encontrar decisões dissonantes. O que a gente precisa é chegar num modelo em que garanta que é um trabalho autônomo, mas com uma camada de proteção indissociável dos riscos dessa atividade e que essa camada deve ser arcada pelas plataformas. O julgamento sobre o vínculo de motoristas e entregadores com plataformas, que tramita no STF sob o tema 1291 de repercussão geral, é bastante aguardado. Na visão do senhor, uma decisão da corte seria suficiente para pacificar essas divergências, ou o problema é talvez um pouco mais amplo do que isso? Olha, eu acho que uma decisão da corte pode dar alguma segurança jurídica e estancar um pouco a judicialização, pelo menos no caso do serviço específico que está sendo discutido no tema 1291. O que eu acho é que essa resposta necessariamente vai ser incompleta. Toda vez que a gente está falando de regular a tecnologia, e aí a regulação está sempre um pouco defasada em relação à inovação tecnológica, a gente deve pensar como fazer isso de uma forma geral para que a legislação não nasça já defasada. Dou um exemplo. Se o projeto de lei complementar que regulava o trabalho por aplicativo PLP 12 tivesse sido aprovado, ele tratava de de um único tipo de trabalho por aplicativo. Algumas plataformas diversificaram sua atuação e passaram a ter, por exemplo, não só transporte individual de passageiro, mas também entrega de alimentos, entregas de outras naturezas. O que poderia gerar uma situação insólita de você ter, na mesma plataforma, um trabalhador que está protegido se ele tiver
fazendo transporte individual de passageiro, mas que não está se ele estiver levando a entrega de um lanche, de uma refeição. Pode ser a mesma pessoa, num serviço ela está protegida e no outro não. A natureza da jurisdição é resolver o caso concreto. Então, quando o Supremo se manifestar nesse tema 1291, a gente vai ter uma segurança jurídica mínima nesse tema, mas a gente não vai resolver todos os problemas do trabalho por aplicativo. Eu vejo o trabalho por aplicativo como uma realidade da nova economia digital. Então, hoje a gente pensa muito em transporte por aplicativo, transporte individual, né, em entrega de alimentos, mas é possível imaginar em poucos anos plataformas com as mais variadas hipóteses de trabalho. Você pode ter uma plataforma para cuidador de idoso, de advogado, para jornalistas, para marketing, para programadores. Vai ser, eu imagino que a economia digital vai diversificar esse tipo de ocupação. E não vai ser possível você ter, pelo menos não vai ser razoável, você ter uma lei complementar para cada segmento econômico e uma decisão do Supremo para cada segmento econômico. Então a decisão do Supremo ela é positiva no sentido que ela vai dizer, olha, nesse tema aqui a gente vai ou no caminho A ou no caminho B. Mas, por exemplo, inclusão previdenciária. Não tem como você criar um tipo tributário para que as plataformas passem a recolher. Você pode ter regras específicas de como vai funcionar um determinado aplicativo, mas isso torna a solução aderente ou muito aderente a esse aplicativo, que pode fazer com que ela fique defasada em breve com a evolução tecnológica. E olhando para os próximos anos, que tipo de reforma estrutural o senhor considera mais urgente para que o judiciário responda melhor aos conflitos gerados pela economia de plataformas? Olha, Miriam, eu iria um pouco nessa linha de que uma regulação mais geral tende a ser mais perene. Então, quando a gente fala de trabalho por aplicativo, o principal ponto é a inclusão previdenciária desse trabalhador. Isso é matéria de lei complementar. Então, eu preciso criar uma hipótese de lei complementar para isso. Eh, Quanto mais geral a gente conseguir ser, nos termos dessa regulamentação, mais longeva pode ser a nossa legislação. Por exemplo, a gente está observando no Brasil um debate que está avançando e ganhando uma atração muito grande, que é a redução da jornada, 6 por 1. Olha, eu vejo uma conexão estrutural entre trabalho por aplicativo e redução da jornada. Por quê? Bom, a gente tem visto estudos que têm sido divulgados na mídia, muita gente diz que vai ocupar, gastar o tempo livre que vai ganhar com a redução da jornada, ou estudando, ou ficando com a família, ou com atividades de lazer, mas tem uma parte importante da população que responde que vai usar o tempo extra, o tempo adicional, para fazer uma renda extra. Onde vai ocorrer essa renda extra? Muito provavelmente no trabalho plataformizado, no trabalho por aplicativo. Então, há uma sinergia entre esses dois temas que a gente está perdendo. Então, a gente tem que ter capacidade de fazer uma regulação geral que sobreviva à inovação tecnológica. E isso não é difícil não é impossível de fazer. É desafiador porque os países ainda não. A gente não tem cases completamente estabilizados para isso. Mas o caminho que eu diria, eu acho que a gente tem aqui algum conjunto de 4 ou 5 diretrizes para isso. A primeira é que a regulação não seja muito granular e muito aderente à funcionalidade de cada aplicativo. Por exemplo, houve versões de projetos de leis anteriores em que a gente dizia em que hipóteses o motorista poderia cancelar ou não ou recusar um pedido. Eu acho que isso é um excesso. Eu acho que a gente deveria ficar em aspectos gerais que necessariamente vão perpassar todo o trabalho por aplicativo daqui para frente. E quais são? Bom, inclusão previdenciária. E aí você tem dois modelos. Ou você faz uma contribuição flat para todo mundo, ou você contribui com base no salário de contribuição. Para o motorista do transporte individual de passageiro e para o delivery, a lei complementar da reforma tributária já criou uma faixa de renda para o que se chama salário de contribuição. Mas você poderia imaginar outras faixas previstas na legislação de caráter muito geral, de acordo com a complexidade da tarefa.
Então você tem um enquadramento que vai permitir que quanto maior a renda possível no determinado segmento, maior a contribuição. Quanto maiores os riscos ou menores os riscos, maior ou menor a contribuição. Você precisa de uma contribuição do trabalhador, porque esse é o sistema constitucional previsto no Brasil. Você tem que ter uma questão de segurança, e aí você pode prever seguros compatíveis com o risco a que o trabalhador está exposto, e a escala da atividade, intensidade da atividade profissional que ele desempenha. E você tem questões afetas às plataformas. Basicamente, transparência algorítmica. O trabalhador precisa saber se ele está sendo monitorado, se ele está sendo penalizado, se ele está sendo recompensado pelo esforço. E devido processo. Quer dizer, quais são as hipóteses em que uma plataforma pode excluir unilateralmente um trabalhador? E em que momento ele pode recorrer dessa decisão, com que fundamento? Então você está falando de regras muito gerais que deveriam constar, né, nos termos e condições das plataformas, e você ter uma lei complementar muito geral que poderia sobreviver alguns anos a essa era de transformação tecnológica intensa que a gente vive. Quanto mais colado em cada aplicativo, mais curta vai ser a vida de uma legislação ou de uma decisão de algum tribunal. Professor, e no seu ponto de vista, existe algum risco de que a judicialização excessiva desses casos acabe se tornando ela mesma um obstáculo à proteção que se busca garantir aos trabalhadores das plataformas? Olha, a judicialização excessiva, e no Brasil há muitos exemplos de judicialização excessiva, ela compromete a segurança jurídica. Então ela compromete um ambiente que seja previsível e minimamente estável para o próprio trabalhador, né. Então, eu não acho que ela vá ser um obstáculo à proteção. Bom, talvez, porque ela impede a discussão legislativa, né. Eu acho que, reformulando um pouco a resposta, eu acho que a judicialização excessiva pode, de fato, ser um obstáculo, porque ela bloqueia uma discussão dessa regulamentação mais geral que a gente precisa. Quando cada trabalhador ou cada empresa está discutindo o seu caso e isso assume um volume absolutamente massivo na justiça do Brasil, a gente tem uma contaminação da discussão regulatória. O que a gente pôde observar? O STF pautou o julgamento da discussão do trabalho por aplicativo, tirou de pauta para aguardar uma discussão no Congresso, e por uma série de razões que a gente não tem como listar todas, mas por uma série de razões não foi possível formar um consenso, em parte porque o Poder Executivo eh, não quis seguir com aquele projeto. Bom, com isso você vê como a judicialização atrapalha, porque você vai contaminando um pouco uma discussão que deveria ser de diretrizes gerais por solução de caso concreto. Então, quanto mais tempo a gente levar para tomar uma decisão sobre qual modelo nós vamos seguir para regular o trabalho por aplicativo no Brasil, mais a gente vai contar com a judicialização. Professor, há expectativa de que o governo envie uma proposta de ratificação da Convenção 193 da OIT, que trata justamente sobre trabalho decente em plataformas digitais, para o Congresso Nacional. Caso isso aconteça, na avaliação do senhor, o que muda no jogo em relação à discussão sobre o vínculo de motoristas e entregadores com as plataformas, sobretudo no âmbito jurisprudencial? Há algumas inovações na Convenção 193 do OIT, mas especificamente sobre o vínculo, ela deixou para que cada estado adotasse o modelo, né. A convenção fala que ela deve ser aplicada independentemente da forma de vínculo empregatício adotada na legislação nacional para o vínculo entre plataformas e trabalhadores. Então, eu acho saudável que ela seja ratificada, isso é absolutamente indispensável, mas sobre a questão do vínculo, nós precisamos achar um modelo que seja compatível com o mercado e o desenvolvimento e a dinâmica da economia de plataforma no Brasil. Quando a gente olha os estudos que foram feitos sobre o perfil do trabalhador por aplicativo, a gente identifica um padrão em que metade da amostra não tem CLT, aproximadamente um pouco mais, um pouco menos tem, e está interessada num ganho de curto prazo. Então, a legislação
num ganho de renda de curto prazo. Então a legislação tem que proteger qualquer trabalhador que decida trabalhar nessa economia digital, tanto aquele que já tem uma CLT e que quer um ganho de renda no curto prazo, quanto aquele que fez da ocupação do trabalho por aplicativo sua ocupação principal. Nesse, a proteção tem que ser estruturada. Então a gente precisa de uma inclusão previdenciária e de uma proteção contra os riscos da atividade. Então, eu acho que a ratificação da Convenção da OIT é importante, mas a gente fica ainda com uma tarefa de casa, que é pensar sobre a realidade desse trabalhador, que enfim, está na base da nossa pirâmide social, é um trabalhador vulnerável que precisa da atenção dos reguladores e do Estado brasileiro. Muito obrigada, professor João Bachu, pelo tempo e por ter participado do videocast. Eu que agradeço. A cobertura do Jota sobre trabalho e tecnologia continua. Nas próximas entrevistas dessa série, vamos ouvir sobre como a economia compartilhada esbarra nas leis e na justiça, e refletir sobre como equalizar inovação e salvaguardas, algoritmos e pessoas, direitos e rupturas. Até a próxima!